Irmão, primeiro quero te agradecer muito por estar aqui, por ter aceito o convite de última hora, né? Só de você morar perto, e para mim é uma grande honra. Você é um cara que eu sou fã do seu trabalho já antes mesmo de te conhecer, e além de artista, você é empreendedor e entende muito sobre o mercado de moda, de arte, de design. Então, primeiro deixa eu te cumprimentar aqui. Galera, para quem não conhece, Gabriel Eckbold, um dos maiores artistas brasileiros, e que tem um repertório muito grande que vai além da arte. Gabi, se apresenta aí para a turma, por favor, para quem não o conhece ainda. E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriel Eckbold, sou fotógrafo, artista plástico. Montei uma galeria em 2016, que leva o meu nome também. Participei de várias feiras de arte pelo mundo, exposições em vários museus. No Museu de Arte Brasileira, fui o mais jovem a expor lá. Fui para o ICA em Miami. Fiz exposição no Museu Erarta, na Rússia, individual. E fiz 2 anos seguidos num festival no Oriente Médio que chama Exposure, que é um festival super especial. E estou aí dia a dia, né, nesse universo da arte, tentando construir história, legado e disseminar uma nova forma, talvez, de... Cara, toda vez que eu te vejo, eu sempre falo assim, mano, esse é o cara que faz eu me sentir básico, né? Você nunca foi pra área da moda? Cara, eu adoro a área da moda, respiro muito, me envolvo, assisto os desfiles, e sempre gostei de traduzir, né, nas roupas essa integralidade do artista. Eu acho que a partir de 2020 me deu uma virada de chave muito grande, assim, que eu incorporei mais essa parte do vestuário. Teve algum motivo específico isso? Cara, eu acho que foi uma descoberta mesmo, assim, dessa persona artística e simplesmente me assumir 360 esse artista que eu já estava sendo ali. É porque tem aquela frase famosa, né, irmão? Tipo, a galera não compra a arte, ela compra o artista. De certa forma, ela não deixa de ser verdade, né? Então, a gente acaba personificando um pouco do que a gente vai propor como design, né? Uhum. E acho que a roupa trouxe um pouco essa característica, porque o público também espera isso, né? Eles falam assim, quem que fez essa obra? Foi esse cara, o cara tá totalmente, né? Eu acho que às vezes essa entrega pro público também fez parte da construção da imagem, né? E a roupa veio a somar muito nesse caminho. E a construção da imagem, a gente está falando de marca, a gente está falando de narrativa, e você, querendo ou não, você é uma marca, né? Sim. E a sua imagem, ela é parte dela. Mas, cara, a arte em específico, ela... Não vou dizer que... Bom, eu não sou extremamente conhecimento de profundidade de arte, mas eu sou um consumidor, né, de arte, assim como o design. Para mim, a diferença de arte, minha concepção, né? A diferença de arte e design é que o design, ele tem que ter uma funcionalidade. Né? A arte, a funcionalidade dela é emoção, é o pensamento sobre o que ela reflete, né? Mas, quando a gente fala de arte de uma maneira geral, a gente tem a parte técnica, né? Então, ou seja, aqueles caras que pintavam a Capela Sistina, que pintavam retratos, enfim, mas também tem aquele cara que chega lá na rua e faz uma arte de rua, não é desmerecendo ele, mas com uma super técnica, porém não tem valor percebido dela, pelo menos não pelas pessoas que tá. O Virgil Abloh, que é falecido, ele tem um vídeo muito conhecido que ele pega uma lata e ele fala o seguinte, tá vendo essa lata aqui? Ela é só uma lata. Se ela tivesse em volta de enfim, uma coisa de acrílico, de vidro, dentro de um pedestal, ela teria, e num lugar certo, com as pessoas certas olhando, ela teria um valor percebido de arte diferente, ela teria um valor maior, né? Então, o que é o ponto, né, para um artista como você conseguir sair de um elemento, um objeto, né, seja uma fotografia, seja uma escultura, seja um quadro, tipo aquele que você fez, para arte de fato a ter valor percebido? Eu acho que é estética, linguagem e narrativa, né? A arte, ela vem para ressignificar muito a nossa percepção de mundo, e vários artistas conseguem fazer isso com uma estética inovadora. Outros conseguem fazer isso com uma linguagem inovadora. E outros trazem uma nova narrativa. Então, do mesmo jeito que ele falou dessa posição da lata, por exemplo, é uma discussão sobre narrativa.
né? A arte, ela reprograma muito dessas formas com que a gente enxerga as coisas e poetizar o universo, né? Eu acho que é difícil você explicar, né, qual foi o momento em que um trabalho conseguiu ganhar valor. Eu acho que o valor está muito... Qual foi o seu? Eu Que acho você, que é uma tipo... questão de consistência, né? Sempre é uma questão de, ano após ano, tá ali numa mesma sequência de raciocínio, uma obra que tem uma estética, tem uma sequência de por que está caminhando para o próximo passo. E eu acho que as pessoas têm que entender que é a verdade que conecta com o público. Por mais simplória que seja essa frase, né? A origem é onde vem a originalidade, né? Ela vem de dentro de você. A origem é onde vem a originalidade. O original vem da origem, né? Ele vem de dentro de você, de um lugar muito íntimo, seu, individual. E está muito conectado à sua capacidade e à sua incapacidade de fazer as coisas. Só você faz as coisas do jeito que você faz. Cara, eu sou obrigado a passar sobre isso, porque, tipo, eu saí da minha marca ano passado e desde então eu venho tentando encontrar a minha nova forma de design, né? Tipo, cara, o que eu quero realmente fazer? O que eu quero gerar de valor como designer, como estilista, né? E aí, o ponto todo é que, cara, que quando a gente... quando você está falando de consistência, o pessoal fala muito storytelling, né? Eu prefiro o tema story making, né? A história sendo construída, né? E dentro desse teu story making, dessa tua história construída, qual que você enxerga que foi, tipo assim, um ponto específico, não que tenha sido só ele, mas dali para frente você passou a ser o Wikibold, um cara reconhecido e respeitado, mesmo antes de eu te ver pessoalmente, eu já o conhecia e já admirava seu trabalho. Putz, eu acho que tiveram vários momentos, assim. Eu comecei na arte, escrevi um livro de poesia quando eu tinha 12 anos de idade, publiquei esse livro e lancei com os meus amigos da escola. Tô eu no lançamento do meu livro da escola com meus amigos, de repente chega o Jorge Benjor, que jogava golfe comigo. Então a percepção dos meus colegas na escola, imagina, com 12 anos de idade, no lançamento de um livro de terninho. Você já era esse cara, assim? Apareceu o Jorge Benjor. A galera olha e fala, meu, o que tá rolando? O que tá acontecendo aqui? Você já era esse cara de criativo desde... É que criativo é uma parada meio complexa, mas você já tinha esses pontos de disrupção do... Cara, eu não sei, acho que a poesia foi bem um acidente, uma relação que eu desenvolvi com meu pai, né? Meu pai, eu encontrei um livro de poesias dele e comecei a ler e ele me ensinou a escrever e aquilo virou um diálogo de pai e filho e eu comecei a escrever várias, aí minha mãe olhou todas aquelas poesias e falou, não, vou fazer um livro. E aí nasceu o livro. Aí do livro eu fui pra música, comecei a tocar com a minha banda da escola, fazer shows e tal. No qual eu já ouvi, achei maneiro pra caralho. Aí, tipo, tive vários shows muito legais. A gente tocou, sei lá, com 16 anos no Bourbon Street. Minha banda da escola no Bourbon Street, um puta show. Você fala, que legal. Então, na vida, você tem vários momentos que acontecem coisas legais na caminhada que fazem, né, você... talvez se sentir legitimado com o processo de criação. Não é uma coisa só, né? E até hoje, cara, se eu falar assim, existe uma estabilidade, não existe nenhuma, né, cara? Eu acho que existe a felicidade no caminho e curtir o processo de criação. Faz, né? Então, agora, mais do que nunca, é um momento super delicado para mim de jornada. Eu passei 7 meses agora sentado escrevendo um livro. Pela primeira vez eu sentei e escrevi mesmo, né? Eu tinha tentado 2 vezes fazer com Ghostwriter. Eu quero muito contar e tal, e fazer. E não rolou para mim fazer com Ghost, porque eu tinha lido e achei que não ficou a minha voz, não ficou a minha linguagem, não ficou o enredo. Pedir pro GPT fazer pra você, tá ligado? E aí o que aconteceu foi, eu comecei a trabalhar numa história que eu queria contar e desenvolver esse enredo e passei 7 meses mergulhado mesmo, escrevendo e reescrevendo, escrevendo e reescrevendo. E cheguei numa história final, assim, que eu achei que tinha valor para compartilhar com o mundo, que é um pouco dessa história, relação pai e filho. O livro chama Eu Sou Artista, né? Que é a ideia de você se assumir artista, que também é uma coisa difícil. Você chega lá, qual é a sua profissão? Você nunca fala artista, você fala artista, né? Então a pessoa estilista, eu demorei muito tempo para escrever estilista, tá ligado? Você pode assumir a sua profissão, né? Qual é o seu papel? Eu sou artista. Então, bater no peito e ter essa integralidade dessa missão, né, de ser artista, foi um pouco do que me fez mover na direção dessa jornada,
para ajudar a incentivar pessoas a enxergarem esse processo de descoberta, né? Quando você falou da moda, eu falei, cara, o artista dentro de mim estava gritando por aquela integralidade através da roupa. Então eu fui compondo as roupas e me sentindo cada vez mais inteiro naquela posição. É porque no final das contas, cara, tipo, o papel tipo, existe a direção criativa, né? Você pega um Karl Lagerfeld, o próprio Virgil e tudo mais, aquilo nada mais é do que uma curadoria, né, do que já existe, né, grandes marcas, e aí você dá um toque, né? Então, na verdade, você faz uma curadoria já do que já existe, você dá o teu toque. Não deixa de ser, entendeu? Sim. Essa é a sua marca como tal, né? Você simplesmente não modela, né, não faz uma costura e tudo mais, mas através de outras peças você emana aquilo. E o design, ele tem essa assim como a arte, né, o design, ele comunica de dentro para fora e de fora para dentro. Ele tem muito essa questão. Agora, tem um ponto que eu vejo sobre você, né, te acompanhando, né, cara, pela internet, não com uma conversa tão profunda, pelo menos não quando a gente não estava tomando alguma coisa, né? Você também é empreendedor, cara, natural, Sim. raiz, né? Tipo, tem sempre ali uma dinâmica de lançamento de produtos e tal, e etc. Como que fica esse contrabalanceamento? Porque, para mim, ela às vezes ela é somatória, às vezes ela é divisória, né? Como que para você é, tipo, essa parte do artista que tem que naturalmente vender a tela, vender a sua arte, vender a sua obra, e a parte puramente de você botar para fora aquilo que tem que ser que você deseja fazer? Para mim, uma parte não existe sem a outra, assim. Eu preciso criar uma exposição, começo a produzir uma série, eu já imagino ela se tornando uma exposição, um texto, enfim, a criação já vem meio que num conjunto. Você pensa no quanto que vai dar isso antes? Não necessariamente num valor objetivo de retorno sobre as peças, mas talvez o preço de cada uma das obras, por que ele se comporta dessa forma, sim. Existe um entendimento geral da valorização do trabalho, né, como que as pessoas percebem esse preço, e a obra de arte vale, na sua maioria das vezes, o quanto alguém paga por ela. Essa é a sensação do preço, né? Exato, né? E quando você começa a ouvir demais, nossa, seu trabalho é incrível, mas está muito caro para mim, né? É muito caro, nossa, é muito caro. E eu comecei a sentir que existia o público está errado. Não, existia uma sensação no público, não que estava caro, mas eu não é nem o caro não quero, é o caro não posso comprar, né? Tipo, queria comprar, mas não posso. Para mim é um dinheiro que eu não posso gastar. E eu comecei a ver que existiam camadas, né? Existe o cristal ali de açúcar do bolo, né? Que é aquela camada que paga 250 mil numa fotografia. Existe o cara que, tá querendo investir um pouco mais, paga 50, 60 mil. Existe um outro cara que paga 20 mil. Existe um cara que paga 10 mil. Existe um cara que paga 3 mil. Existe um cara que vai comprar o seu livro. Então eu comecei a encontrar fórmulas dentro da minha gama de imagens que eu criei, como separar elas dentro dessas caixas. Existe o produto Extreme Premium, que é pouca quantidade, que é numerado, assinado. Existe o produto de média capacidade financeira, que é um investimento mais contido. Existe o produto de entrada. E existem os drops, que foi uma atitude que eu tomei esse ano para sentir de novo como que as pessoas reagiam. E foi incrível, o resultado financeiro foi muito forte. Tipo, eu tenho uma dificuldade, não uma dificuldade, agora eu já contratei pessoas que estão me aconselhando nisso, mas o meu ticket da mentoria é um ticket alto, né? É uma mentoria individual que eu faço, e eu falei, será que eu boto uma em grupo? Será que eu boto um produto mais barato e tal, para dar uma escalada maior, dependendo não tanto de mim e tudo mais? E aí o meu primeiro receio era, tipo, cara, será que eu não desvalorizo os demais? Né? Então, tipo, tem toda uma construção de narrativa. Você foi fazendo essa construção do que é o valor de cada um. Eu acho que, e também eu fui separando isso através de uma comunicação que eu pensei em fazer no Instagram, para separar na cabeça das pessoas a diferença entre preço e valor.
o mercado da arte se comportou muito nessa coisa de alta infinita, né? Compra que vai valorizar, compra que vai valorizar, compra que vai valorizar. Quase como um escoamento de tipo ativo. assim, vai para sempre valorizar, é uma alta infinita. Teve muito isso de lavagem de dinheiro da galera, não falando contigo, né? Mas tipo, a galera inflou muito o preço é. por causa dessa grande questão. A arte se posicionou no lugar do mundo, meio nesse lugar. E essa sensação de alta infinita, na minha cabeça, estava gerando valor para um grupo muito pequeno de pessoas que já não estavam nem querendo ver esse dinheiro retornar naquele investimento dele com arte. Era um dos 1000 investimentos de uma classe extremamente ultra privilegiada. E na minha cabeça começou a crescer muito mais a noção de valor. O que é o valor do meu trabalho? Quanto que vale a sensação do meu impacto que eu estou causando nas pessoas? Então, quando eu ampliei essa percepção, eu entendi que o preço ia acompanhar o valor, e não o valor ia acompanhar o preço. Né? Na hora que eu virei a moeda, por mais que Muito pareça bom que eu essa. estou falando as mesmas coisas, mas eu não estou falando, são coisas contrário, diferentes. totalmente. O valor para mim é a capacidade de transformação, capacidade de impacto social, capacidade de mover e mudar vidas, ensinar uma fórmula, né? Ampliar a percepção do mercado, ampliar a forma com que o mercado se comporta. Então, junto com isso tudo, agora eu estou lançando meu instituto. O Instituto Gabriel Wickbold nasce com a ideia de inserir novos jovens no mercado da arte, gerar oportunidade de forma sustentável, integrar para o cara que um dia quer vender um quadro e falar, nossa, vou ser artista. Cara, vou te explicar onde é que você está se metendo. Existe o mercado da arte, ele funciona assim, assim, assado. Você vai ter que fazer uma exposição a cada 2 anos dentro da sua galeria, com 12, 14 obras, e esse universo de escassez talvez não te faça ser um artista que vai sobreviver de arte. Até porque De uma forma perene. Né? Isso para você chegar lá numa galeria, né? Então a ideia é formar profissionais que trabalhem no universo da arte, entendam que precisa de um iluminador, de um montador, de um curador, uma pessoa que escreve um texto, envolver os jovens nessa parte de conhecimento e falar, cara, você é um cara que pode fazer todas essas funções. E quanto mais independente você for, talvez melhor flua a sua carreira. E como é que tu identifica, tipo assim, um potencial artista de fato? Assim, existe uma forma de, tipo assim, tu olhar? Uma coisa que chama talento outstanding, que é aquele talento que você olha, você fala, meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Mas será que não é só pra você? Tipo, você tem que treinar? É referenciado. Você tem que estar com uma sequência de imagens na sua cabeça ou de repertório para você poder analisar aquilo dentro de um cenário e falar, caramba, isso aqui realmente eu nunca vi, se destaca. Então, primeiro, ok, vamos estudar o que existe, ver o que foi feito, onde está o panorama da arte atual. Mas existem talentos puros, verdadeiros, que não sabem o que está acontecendo no mundo, que não criaram, não estudaram, não foram para a faculdade, e ali existe um dom. Né? E a maioria dos artistas que eu vejo acaba que vira escravo do próprio dom. Então o cara tem um dom, canta pra caramba, uma gravadora vai, pega o cara e bota ele pra fazer 30 shows por mês na estrada. Então ele virou um escravo do próprio dom, ele já não tá nem mais, tá sobrevivendo à estrada, né? Então, existe uma forma de encontrar um equilíbrio nisso, né? Tipo assim, onde está o meu dom? Como que eu posso explorar ele sem ser escravo do meu próprio dom? Eu vivia muito isso como designer, tá ligado? Tipo assim, cara, tipo assim, beleza, marca, faturamento e tal, tipo assim, porra, mas... É tipo assim, eu não posso viajar pra nenhum lugar por mais de 4 dias. Tá ligado? Já tipo perdeu o assim, prazer no processo. Sabe, entendeu? Já estava escravo do processo. Como é que eu vou continuar trabalhando? Um industrial, tipo assim. Muita gente dependendo, muita informação, muita aprovação para passar por você. Eu falo pra geral, eu hoje me sinto muito mais feliz fazendo o que eu faço, né? Não que eu fui feliz fazendo o que eu fazia antes, né? Mas tem uma emoção diferente, assim, de fato, né? Na hora de você estar desenvolvendo. Hoje eu dou a mentoria e tal, mas, tipo, já tô buscando ali aquela coisa em mim do que eu quero de fato desenvolver. E aí, cara, eu te pergunto uma coisa. Grandes diretores e diretoras criativas que eu conheço, né, trabalharam do lado de artistas. Né? Eu esqueci o nome daquele cara que é o Keith Haring. Keith Haring, que é aquele que fez o aquele do Louis Vuitton, que agora tem o Japa lá, que fez também. Tem, por exemplo, o que bota a mão aqui, que estava do lado sempre com o Philip Plein lá, o Alec Monopoly. Né? Tem, pô, vi agora que a Keith mesmo fez um projeto com algum tipo de artista. Sempre tem algum artista aí do lado de um grande... O próprio
não dá pra dizer, o Virgil Abloh do lado do Kanye West, de vice-versa, né? De um pro outro, né? Você nunca trabalhou, de fato, em projetos em conjunto, assim? Com a moda, não. Mas já fiz carro para BMW, já fiz coisa para Johnny Walker, agora fizemos um projeto com a Boticário gigante. Então, eu nunca tive problema de me relacionar com marcas e contar histórias. História, tipo, empresas diferentes, assim, negócio porque no diferente, final né? das contas eu pego a ideia, né, da publicidade e falo, beleza, agora eu vou criar um enredo artístico em cima isso disso. Pra ti, essa demora? Vende. O nosso projeto com a Chili Beans também foi incrível, aquela vez Caídos, Caídos sangue 16. bom demais. Mas eu acho que sempre foram projetos em que eu peguei assim o projeto e falei, seguinte, não vai ser uma campanha publicitária, tá? Vai ser um pouco mais difícil para vocês entenderem como é que funciona essa parte de aprovação. Vocês vão ter que confiar em mim. E nesse lugar, assim, a marca sempre ficou meio... Ixi, será que a gente se meteu numa boa? E aí o processo já começa assim, galera, vamos lá, eu vou definir uma história, vocês vão me passar o que vocês estão imaginando, eu vou fazer um encontro entre essa história e o meu trabalho, e nesse lugar a gente vai criar uma coisa nova, surpreendente, não óbvia. Então, calma, que a gente vai chegar lá. Vai doer um pouquinho no processo para todo mundo, mas a gente vai chegar lá. E aí você entra com um pouco mais de pulso na relação com a marca, criando, encontrando esse espaço, e a marca vai quebrando a fórmula dela de pensar. Eu também vou me amaciando um pouco daqui e os dois lados vão chegando num lugar novo muito legal. E eu acho que todas as relações que eu tive com as marcas foram muito frutíferas, assim, e as respostas foram sempre fora da caixa. Eu tentei não, né? Até o Fashion Violations, que eu criei lá em 2018, 19, produzi muito videoclipe de artistas e tal. Criei junto com a Dib aquela visão lá dos moletons, negócio da CIMED e tal. Fiz para uma outra empresa de farmacêutico, enfim, né? A minha ideia era aquela, tipo, o Virgil com a IKEA, sabe? Né? E fiz alguns outros projetos assim. E aí, o ponto todo é que, tipo, eu fiquei pensando, cara... no final uma coisa tem que ser viável também, não digo comercialmente, mas ela tem que gerar alguma coisa positiva para a marca, que não somente um visual diferente, alguma coisa nesse sentido. E aí eu pensei muito assim, cara, eu acho que eu estou no lugar errado, né? Primeiro eu tenho que ir para São Paulo, depois eu tenho que ir para Nova York, né? Ou eventualmente Paris, Milão, enfim, mas mais Nova York, né? E testar mais o meu lado de designer. Você nunca teve essa brisa de tipo assim, cara, eu preciso testar até onde eu posso ir, tá ligado? Eu fui várias vezes, cara. Eu sempre falo que o trabalho de um artista brasileiro no mercado internacional, um trabalho de, né, picareta na mão, assim, quebrando a pedra. Eu fui como marca, eu não fui como designer, tá ligado? Tipo, eu fui como marca. Eu quero chegar, tipo, de ir, tipo, servir esse cafezinho na Chanel, tá ligado? E entender como funciona esse mundo do luxo, né? Tipo, no final das contas, eu acho que é chamar a atenção, né, de alguma forma, por um trabalho relevante, que tenha uma pressão, né, pública, que as pessoas enxerguem aquilo como uma coisa realmente diferente, notória. E as marcas estão o tempo inteiro atrás de pessoas com a criatividade, com laço, com um universo de inovação para, de novo, chegar lá e... Aquele império da moda, né? Você assistiu esse documentário? Acho muito foda, cara. Que ele contou a história de todos os principais designers ali do grupo da LVMH e como cada um deles quase morreu no processo, assim, né? Tipo, os caras saíram todos deprimidos, acabados, sugados, assim, né? Pelo processo de criação contínua, coleção após coleção, você vai se reinventar, vai ter que fazer 4 por ano, então é um lugar muito sensível. 30 coleções no ano. É muito sensível, assim, né? Criativamente tipo, não é justo. Tipo, depois do final, tipo, burnout atrás de burnout. Não é justo. Mas independente disso, tipo assim... realmente, tipo assim, testar o design. Tipo, eu tenho mentorado muita gente, tem muito designer bom no Brasil, cara, sabe? Que bom. Bom mesmo, assim. E a mesma coisa deve ser de arte, né? E aí, esses dias, veio até mim um possível mentorado que é de uma galeria de arte. E aí eu falei assim, porra,
a arte dele visualmente, esteticamente era legal, mas não tinha uma alma, assim, tá ligado? De narrativa, assim. Então a construção era uma construção, tipo, que demoraria anos para fazer, né? E eu acho que essa é a grande diferença ali, tipo, talvez esse copo é um copo bonito, tá ligado? Esse aqui ele pode ser uma arte, né? Quem desenvolveu ele tem uma história por trás daquilo, né? E essa história, por acaso, fez ele ser um copo que cria alguma disrupção, tá ligado? Acho que eu derrubei. Acho que é o momento, né, cara? O momento é muito importante. Momentum, né? Aquela sensação do que tá acontecendo agora. Por que essa arte gritou no meio dessa sensação, desse inconsciente coletivo? A gente tá o tempo inteiro trabalhando com essas mesmas referências, todo mundo tá vendo as mesmas coisas, a internet tá entregando muito dos mesmos conteúdos. E no final das contas, o que vai contar... Como você se isola dessa massificação de influência? Cara, eu falo de novo, eu tento criar pra dentro. Tipo assim, isso é muito difícil de explicar numa coisa assim rápida, né? Eu acho que o processo de internalização das ideias e de sensações, dar tempo aos processos, quando você olha pra fora, realmente você acha que tudo já foi feito, e quando você olha pra dentro, você olha e sente o infinito, né? Você fala assim, nossa, aqui dentro tem um infinito, né? Uma paz, um silêncio. E é difícil a gente coordenar isso com o ruído externo e o silêncio interno, porque, de novo, a nossa mente fica o tempo inteiro absorvendo todas as informações e a gente não consegue achar um espaço para a nossa própria voz. É muito autoconhecimento isso aí, né, irmão? Cara, eu sou um super defensor dessa bandeira no processo de arte de criação, porque, de novo, quando você se conhece, você entende o que é a sua mensagem. Quando você sente a sua própria dor, entende onde está a sua ferida, é ali que você vai trabalhar, na sua vulnerabilidade, né? E aí essa mensagem da sua vulnerabilidade é o que vai encantar e conectar com a vulnerabilidade dos outros. O artista tem que ter essa coragem de se colocar nesse lugar. É ali que o público vai ver a verdade, né? Porque, de novo, a gente pode até criar uma fantasia, uma estética, uma historinha, um vídeo. You can fool some people sometime, mas a hora que pega a verdade, as pessoas olham e falam, caramba, ali é a verdade desse cara e, puta, que emoção tá podendo enxergar esse desdobramento. No meu lugar, cara, de novo, tudo que eu tô fazendo, eu tô sempre olhando assim pro umbigo da criação, assim, pra dentro mesmo, assim, tipo, agora qual é o próximo trabalho, por que vem essa resposta, por que o Instituto nasce agora, depois da história do livro. Cara, foi um puta de um processo de autoanálise gigante, 7 meses escrevendo sem parar, 10 horas por dia, eu tô com epicondilite medial aqui, de tantos caras sentados escrevendo. Você tá com quantos anos? Tô com 40. Acabei de fazer também, porque é mês... Eu sou de setembro. Eu sou de julho, câncer. Câncer é acidente em peixes, no entorno, Vênus e Gêmeos. É aquele mapa astral que eu vou mandando. É muito bom, velho. Eu coloquei isso no final do meu livro, eu coloquei o meu mapa astral, assim. Porque eu acho que ele diz muito sobre a gente. É um dos momentos de maior de você estar se desnudando, assim. Se você não fez o teu mapa astral ainda... Eu acho que desnuda muita coisa. E se conecta com o valor de cada uma dessas partes, né? Dos nossos... alter-universos, assim, que a gente encara como que são essas influências do mundo na gente. E acho que é isso, cara. Eu sou um cara realmente virginiano, extremamente organizado, com ascendente sagitário, que realmente busca o mundo e quer cada vez voar e aprender com os processos. Tenho o meu meio de céu em leão, que me coloca nesse lugar de artista, do palco, entender que ali é um lugar de não de exposição, mas de conexão. Então... E existe algum ponto onde você quer chegar? Cara... Não digo pelo menos uma direção, vai. Eu acho que eu já tive clareza absoluta disso e várias vezes eu me perdi. Então, são momentos, né, de uma direção muito clara, de um caminho e aí uma adaptação no processo. Porque, para mim, a maior vantagem que eu tenho hoje de ser totalmente independente, artista, galerista, blá, blá, fazer meus projetos e me virar... é que eu posso fazer minhas escolhas e a culpa de dar certo ou dar errado é 100% minha. Então, tipo assim, se deu certo, cara, parabéns, deu certo. Agora, se deu errado, eu vou falar, cara, putz, errei. E isso é uma autonomia, uma vantagem absurda, cara, porque faz a gente poder correr risco. Né? A maioria das pessoas fica ali dividindo muitas posições e tem medo de correr risco. Então, quando a gente se coloca dessa forma, assim, autônomo, o risco é nosso. Então,
Por isso que eu estimulo as pessoas a cada vez mais buscarem essa independência, que é um caminho não de paz, né? Porque realmente você fica muito conflito. A independência não traz paz, a independência ela traz caos, pelo menos se você coloca como uma direção. Se bem que a paz não tem nada a ver com isso, né? Tem muito mais a ver com você estar ciente do que está fazendo e... Eu acho que o artista é difícil o artista ter paz, né? Porque desse conflito, dessa inquietação, caos, dessa vontade, né? É uma vontade que move a gente. A inovação vem do caos, né? É uma vontade infinita de fazer, se reinventar, se provar, ser ouvido, ter uma voz, botar pra fora uma coisa que tá dentro de você. E no final das contas, eu acho que os artistas que realmente se destacam são os caras que são capazes de colocar os projetos de pé. E né? qual que é alguém que você admira? Quem que é o teu number one? Tem vários artistas que eu acho que são disruptivos, né, pra caramba, assim. Eu acho o JR tem uma proposta muito legal de inovação, estética, conta histórias, envolve histórias de guerra junto com narrativa, tem um network muito foda, tem uma imagem pessoal legal. O Damien Hirst, por mais controverso que ele seja, ele está sempre testando os limites do mercado, seja quando ele faz um leilão inteiro de uma exposição inédita dele direto na Sotheby's, como que alguém vai fazer um leilão de uma exposição, né? Geralmente você abre uma exposição e depois você vende. Como ele está fazendo agora, agora ele programou 200 anos de obras da criação da carreira dele pós-vida, né? Então, é o primeiro artista que vai poder continuar criando trabalhos inéditos. Só ele e o... Como que é o nome dele? O que fez o retrato dele, ficou famoso só depois que morreu. Bem famoso, pô. Das antigas, Van Gogh. Eu acho que a maioria dos artistas fica reconhecido depois que morre e valorizado depois que morre, né? Porque aquele trabalho não tem mais como, né? não tem mais como o cara estragar a carreira dele, né? Eu acho que é um pouco desse raciocínio, assim. Por que ele valoriza? Porque ele não vai criar mais nada, as coisas ficaram mais raras e ao mesmo tempo ele também não pode fazer nada ao ponto de enterrar o trabalho, né, no caminho. Então acho que ali tem uma provocação. A moda também é similar. Na minha cabeça, o que eu acho legal desses artistas, de novo, são pessoas que estão testando, né, fórmulas, né, formatos. Onde está essa coisa? Puta, a obra vai valorizar sempre ou não? Vamos abrir mais e ter mais impacto com mais pessoas? Vamos criar um processo de transformação ou vamos, ser muito raro e ninguém vai ter o seu trabalho, pouquíssimas pessoas? Então são questões que o tempo inteiro você está ali legitimando e tentando, enfim, provocar. Porque na minha cabeça, sinceramente, existe uma grande crise no mercado da arte. Os artistas não conseguem espaço para expor, né? Eles têm dificuldade de entrar nas galerias. As galerias não conseguem participar das feiras, é muito caro, é difícil estar em todas, é difícil ter um resultado comercial expressivo na feira. A maioria das galerias estão lá participando quase enforcadas ali para participar. Mas ao mesmo tempo tem muita gente ganhando muita grana com isso. Pouca gente ganhando muita grana no mercado da arte. Ele é extremamente exclusivo. E aí, de novo, as próprias feiras também passam por uma dificuldade de trazer o público, se manter relevante. Então, o mercado ele criou várias regras, né, para ele existir. E ele se prendeu dentro dessas regras. E é nesse lugar que existe a dificuldade de quebrar, porque as estruturas são tão rígidas que ninguém pode inventar uma coisa nova. Né? Se hoje você fosse fazer uma engenharia reversa para falar assim, cara, eu vou assumir o posto de top 3, top tantos, deve existir isso aí. Né? De grande renome mundial, né? Não que você já não está nesse caminho, mas qual que é os passos que você daria? Nossa, é dica do milhão. Independente do custo que isso seria, né? Investir tanto para ter uma galeria em Nova York, investir tanto de PR. São tantos fatores correlatos. Eu fiz uma engenharia reversa, eu falo nos bastidores aqui, de como eu vou chegar na direção criativa de uma Gucci, de uma Prada, de uma não sei o que, tal. Agora não dá pra revelar esse segredo. Não tá completo ainda, mas já fiz. Eu vivo me perguntando muito sobre essa fórmula global, né? Porque é muito difícil a gente estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, nas principais feiras. Tá lá com não simplesmente um visitante, mas expondo mesmo, presente. São vários fatores. Tem que vender para alguém específico, tá ligado? É muito mais uma rede de conexões, contatos, bem fortalecida, sólida, de vários anos de trabalho. Ter um trabalho que realmente grite, né, na parede, na estética, nesse lugar do outstanding, de ser um lugar que as pessoas se conectem.
tá baseado por uma rede de instituições que te fortalecem ao pouco do tempo. Puta, exposição em tal museu, contatos com esse curador, com esse curador, com esse curador, participou dessa feira, fez uma exposição individual aqui que foi muito importante. Ali, publicou um livro que reuniu essa história, depois publicou outro livro que embasou outra parte da história. Eu consigo enxergar o que eu fiz até hoje de uma forma muito clara. Foi isso que eu coloquei no livro, assim, tipo, eu coloquei esse panorama do que foi a jornada, né? E no final das contas ele é um espelho para criativos como um todo. Porque, de novo, tá falando das dores... pro cara que tá começando... pro cara que tá começando, pro cara que tá no meio, o cara que tá no fim, o cara que já não sabe onde se reinventar, onde Qual tá o nome as do livro respostas. mesmo? Eu Sou o Artista. E quando é que sai? Vamos lançar agora, na SP Arte no Rotas. Aí, pronto. Você que tá nos ouvindo aqui, Eu Sou um Artista. Quando a gente vai ao ar? Gabi Wikibold. Cara, quando é que sai? Dia 27 de agosto. 27 vai sair antes. Então aguardem aí. Então busquem aí nas redes que já deve estar rolando um barulho sobre ele. Boa. E a história do Instituto também, cara, vem um pouco nesse formato, assim, de como give it back, assim, de trazer as pessoas comigo, mostrar um pouco dessas histórias, dessas lições. Pô, faço questão de ir lá dar um help, vamos ajudar a galera. junto. Faço o maior prazer do mundo. Vai ser né? legal, cara. Eu acho que é um pouco isso também, essa vantagem da gente ver que a gente não tá sozinho. Não. Esses dias eu passei a mão no telefone e liguei pra muitas pessoas que eu admirava muito, que eu achei que fossem, né, ter uma certa dificuldade, todo mundo super abriu as portas. É aquela história, irmão. Pau no cu é pau no cu, sangue bom é sangue bom, É. tá ligado? O cara que é pau no cu não atendeu, mano, foda-se, Sim. nem ignoro, mano. Não, mas é que eu acho que no final das contas, eu nunca plantei sementes esperando de acolher nada. Não, mas você não precisa colher nada. Mas, tipo, não custa a pessoa te atender, isso é legal, tá ligado? As pessoas foram legais, e abriram portas e trocaram ideias. Porque, de novo, eu tô entrando num universo completamente novo pra mim. Um instituto, um formato público de impacto Você social. pode não ter plantado semente esperando colher nada, mas a colheita sempre vem, tá ligado? Entendeu? Quando você vai de alma, peito aberto, coração, e de novo tá se mostrando vulnerável pra correr o risco. Exato. Eu acho que isso é o mais legal, cara. Aprender com... Putz, quando eu fiz o instituto, aconteceu isso, eu acertei pra caramba aqui, errei pra caramba ali, e aí a gente foi melhorando e aconteceu isso e aquilo. Quantas dessas histórias eu não tive com várias outras áreas? E eu acho que essa grande sacada da história toda é não perder a vontade de tentar. Não perder a vontade de começar uma coisa nova. Não perder a vontade do desafio. Exato. Tava sentado com o Medina lá, olhando pra ele. Ele foi entrevistar ele pro The Town, né? Virei pro Medina do The Town e falei assim... Pô, e aí, cara, você tá fazendo The Town agora, Rock in Rio super estabilizado, como é que você tá se colocando nesse lugar? E, Gabriel, tô de novo que nem uma criança, me sentindo desafiado, tá? Eu fiquei olhando ele falar e do nada ele soltou uma... Porque gente como a gente nunca vai parar, Gabriel. Aí eu me coloquei naquele lugar junto com ele e falei assim... É isso. Tipo, essa é a mensagem. Tipo, cara, não vamos parar. Não tem por que parar. Tipo assim, eu pensei muito nessa temporada, o processo do livro fala um pouco sobre esse momento de pensar em parar, falar assim, já fiz isso, fiz aquilo, putz, não tem mais o que eu fazer, né? Tipo, não adianta levar a vida olhando no retrovisor, tá ligado, irmão? Tá ligado? Tipo assim, você reconhece teus ativos, você reconhece teus fracassos, mas isso aí, eles são somente fatos, são momentos, entendeu? E, porra, a vida ela é muito plural, tá ligado? Tipo, a vida ela é muito... existem possibilidades de você chegar daqui agora, cara, você padeiro, entendeu? Você ser padeiro logo pra mim é bom, né? Eu acho que existe, cara, gente feliz no sucesso e no fracasso, existe gente triste no sucesso e no fracasso. Exatamente. Então, a gente olha de fora, cara, achando que muita gente tá no sucesso e tá super bem e não tá super bem. E no final das contas, quanto a gente puder cuidar da nossa saúde mental, do nosso autoconhecimento, do nosso, prazer nas pequenas coisas, vai fazer a nossa vida valer a pena. Exatamente, cara. Um dia após do outro, já dizia Mano Brown. Já dizia Mano Brown. Irmão, queria te agradecer demais aqui por ter aceito o convite em cima da hora. Você é um cara realmente que eu sou fã demais da sua arte. Ainda não tive o privilégio ou o budget pra comprar aquela arte top de linha, né? Achei foda aquela parada das mangueiras, né? Tipo, pra quem não sabe, as mangueiras entrelaçadas, depois você é uma mangueira, né? Sim, foi uma série com mangueiras de incêndio. Achei muito foda, tipo, te admiro de verdade como artista, como designer, é uma fonte de inspiração o que você faz, te admiro como pessoa e muito obrigado mais uma vez por estar aqui e te desejo todo o sucesso do mundo. Tamo junto, velho. Valeu. Valeu, obrigado pelo convite e vamos em frente. Boa.
É isso aí, galera. Até o próximo FVCast, Fashion Violations Podcast. Temos mais aí alguns convidados bem legais e foi uma honra ter esse cara aqui junto comigo. Valeu, tamo junto, abraço.